E aqui novamente estamos com o nosso projeto Matemática Digital. Projeto este onde são ministradas videoaulas passo a passo, todas inéditas, e hoje vamos estudar o Teorema de Pitágoras. Assunto este bastante interessante e de fácil entendimento aqui nas nossas aulas deste nosso projeto Matemática Digital. Teorema de Pitágoras. O que diz? O Teorema de Pitágoras é uma relação matemática entre os três lados de qualquer triângulo retângulo. Na geometria euclidiana, o teorema afirma que, em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Vamos observar esta figura para melhor entendimento. O quadrado da hipotenusa, num triângulo retângulo, é sempre o maior lado. E aqui, nesses três lados deste triângulo retângulo, o maior lado é A. Portanto, neste triângulo, a hipotenusa é A. Observe que a hipotenusa deve ficar e ficará sempre no lado oposto ao ângulo reto. Este ângulo reto é o que define o triângulo retângulo, pois o próprio nome diz que chama de triângulo retângulo exatamente por possuir um ângulo reto que aqui está simbolizado por um quadrado com um ponto na sua parte central. Os lados B e C são os catetos. Vocês podem encarar certos problemas no qual a figura do triângulo retângulo também vem nesta posição, mas em nada muda, pois a hipotenusa continua oposta ao ângulo reto, que é o lado maior do triângulo retângulo, no caso a hipotenusa, e os catetos B e C. Então, de acordo com o enunciado do teorema, diz que o quadrado da hipotenusa, do comprimento da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. A2 igual a B2 mais C2, onde A é a hipotenusa, é o maior lado, conforme dito, B e C são os catetos. Temos ainda outra definição. Em qualquer triângulo retângulo, a área do quadrado cujo lado é a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados cujos lados são os catetos. Aqui está o nosso entendimento, a nossa gravura para um melhor entendimento. Então, o triângulo retângulo é esta figura de cor preta, cujo lado A é a hipotenusa. Então, o quadrado aqui, a área do quadrado, A2, pelo fato do lado ser A. Então, a área do quadrado é o lado ao quadrado, que vai nos dar A2. Aqui, o lado B, a área vai ser B2. E o lado C, o outro cateto, que vai nos dar C2. Isso aplica a mesma tese, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das áreas dos quadrados cujos lados são os catetos. E aí, novamente, A é a hipotenusa, o maior lado do triângulo retângulo, e B e C são os catetos. Uma pequena observação. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto e os catetos são os dois lados que o formam. Então, a hipotenusa está aqui oposta ao ângulo reto. O ângulo reto aqui é demonstrado através de um quadradinho, que foi dito anteriormente, e os catetos formam este ângulo reto, os lados dos catetos. Então, a hipotenusa é sempre oposta ao ângulo reto. E aqui está um probleminha. Dois navios A e B partem em sentidos diferentes. O primeiro para o norte e o segundo para o leste. O navio A, com velocidade constante de 30 km por hora, e o navio B, com velocidade constante de 40 km por hora. Qual será a distância entre eles após 6 horas? É um problema muito fácil.
aplicação praticamente direta do Teorema de Pitágoras e vamos à resolução. Então, a distância percorrida pelo navio A após 6 horas, que eu vou chamar de dA, distância percorrida pelo navio A, será o quê? 30 vezes 6, porque a cada hora ele percorre 30 km. Está aqui, 30 km por hora. E, depois de 6 horas, ele terá percorrido um espaço de 180 km, ou seja, 30 vezes 6. E a distância percorrida pelo navio B após 6 horas, vou chamar de dB, que vai nos dar 40 vezes 6, isso dá uma distância de 240 quilômetros. Aqui está a distância percorrida pelo navio A rumo ao norte, que nós encontramos 180 quilômetros, está aqui rumo ao norte, e o navio B rumo a leste, percorrendo 240 quilômetros. Aliás, tendo percorrido 240 quilômetros. Ambos chegam neste ponto e o problema pergunta qual a distância entre eles após decorrido esse espaço de tempo. Aqui está a distância D, que é exatamente a distância entre o navio A e o navio B. Vamos aos nossos cálculos. Aplicação direta da fórmula do Teorema de Pitágoras, que vai nos dar D2 igual a 180 ao quadrado mais 240 ao quadrado, que são exatamente os catetos que formam esta distância percorrida. Isso vai nos dar D2, ou seja, 32.400, que é 180 ao quadrado, mais 57.600, que é o nosso 240 ao quadrado. Isso vai nos dar D2 igual a 90.000, extraindo a raiz quadrada do primeiro e segundo termo, a raiz de D2 vai ser D, e a raiz de 90.000, que vai nos dar 300 km. Então, a distância D entre os dois navios, após decorrido um certo espaço de tempo de 6 horas, é de 300 km. E aqui terminamos esta nossa primeira parte do assunto do Teorema de Pitágoras. Mais adiante, na nossa próxima aula, vamos ver a resolução de outros problemas. Portanto, para que você vá direto à próxima aula, basta clicar aqui neste retângulo.